Meu irmão e minha irmã, a liturgia da palavra deste 17º domingo do tempo comum nos coloca diante de uma das perguntas mais cruciais de toda a vida humana. Aonde está fixado o seu coração? O que é para você o valor supremo da existência? Muitas vezes gastamos anos das nossas vidas correndo atrás de coisas que prometem preencher o nosso vazio, mas que nos deixam cada vez mais cansados e desiludidos. Acumulando bens, buscando reconhecimento, tentamos controlar o futuro e ainda assim a alma continua inquieta. Hoje, Jesus e as Sagradas Escrituras vêm ao nosso encontro para nos mostrar onde se encontra a verdadeira riqueza, aquela que o tempo não destrói, o roubo não tira e a morte não apaga. Para compreendermos essa riqueza do reino dos céus, a Igreja nos guia hoje por um itinerário maravilhoso através das 3 leituras. Na primeira leitura, no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo de 5 a 7, 12, encontramos o jovem rei Salomão no início do seu reinado. Deus lhe aparece em sonho durante a noite e faz uma proposta que qualquer um de nós gostaria de ouvir. Pede o que queres que eu te dê. Imaginem a cena, meus irmãos e minhas irmãs. Se Deus nos fizesse essa mesma pergunta hoje, o que nós responderíamos? Quantos de nós poderíamos pedir a cura imediata de uma doença, o fim dos problemas financeiros, uma vida sem contrariedades ou sucesso de nossos projetos pessoais? Salomão, no entanto, ele olha para a sua pequenez. Ele reconhece que é jovem, inexperiente e que governar o povo de Deus é uma missão gigantesca. Por isso, ele não pede vida longa, não pede riquezas materiais e nem a vitória sobre seus inimigos. Ele faz uma prece profundamente humilde e bela. Ele diz: concede, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de discernir entre o bem e o mal. Ou seja, Salomão pede um coração escutante, um coração capaz de ouvir a voz de Deus para decidir o que é certo. O texto sagrado nos diz que essa oração agradou infinitamente ao Senhor, porque Salomão não pediu riquezas, exércitos, poder, ele pediu sabedoria. Por que isso agradou a Deus? Porque a maior desgraça do ser humano não é ser pobre de bens materiais, mas é ser pobre de sabedoria espiritual, a sapiência divina. Quando nos falta a sabedoria de Deus, tomamos decisões erradas, ferimos quem amamos, trocamos o que é eterno pelo que é passageiro. A sabedoria é a luz que nos permite enxergar o valor real de cada coisa. É essa mesma sabedoria que nos prepara para entender o Evangelho de hoje, segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 14 a 52. Digo, 44 a 52. Onde Jesus apresenta 3 imagens fascinantes sobre o reino dos céus. Primeiro, ele fala do tesouro escondido no campo. Na antiguidade, não existiam bancos e em tempos de guerra era comum as pessoas enterrarem seus bens mais preciosos no chão. O homem do Evangelho está trabalhando, talvez arando a terra, sem esperar nada de extraordinário. De repente, a enxada bate em algo duro, ele encontra o tesouro. A reação dele é imediata. Tomado de uma imensa alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Em seguida,
Jesus fala de comerciantes que procuram pérolas finas, importantes, raras. Diferente do primeiro homem, este passou a vida inteira procurando. Ele entende de pedras preciosas, sabe reconhecer o que é falso e o que é verdadeiro. Quando ele finalmente encontra a pérola de grande valor, faz exatamente a mesma coisa. Vai e vende tudo o que possui para comprá-la. Observem que há dois caminhos. O primeiro, esse primeiro homem, ele encontra a graça de Deus por surpresa. O segundo procura ativamente pela verdade até achá-la. Mas a atitude final de ambos é rigorosamente a mesma. Eles vendem tudo para ficar com o essencial. E aqui está o ponto central dessa pregação. A renúncia cristã não nasce do sacrifício amargo, nasce do encantamento. Aquele homem não vendeu seus bens chorando, lamentando-se ou reclamando do custo. Ele vendeu tudo sorrindo, porque sabia que o que estava adquirindo era infinitamente maior do que tudo que estava deixando para trás. Quem encontra Jesus Cristo não sente que está perdendo a vida ou a liberdade. Pelo contrário, percebe que tudo o que viveu antes eram apenas migalhas em comparação com o banquete da graça de Deus. Quando descobrimos o amor de Deus, a conversão deixa de ser um fardo pesado de proibições e obrigações e se torna uma resposta apaixonada. Senhor, nada neste mundo se compara a Ti. Se o reino de Deus é esse tesouro, como viver em meio às lutas cotidianas, às incertezas e os momentos de sofrimento? A segunda leitura, Romanos capítulo 8, versículo de 28 a 30, nos oferece o alimento para a nossa esperança com uma frase que devíamos gravar no coração e repetir todos os dias de tempestades. Nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Prestem atenção. São Paulo não diz que tudo é fácil ou que nada de mal nos acontecerá. Ele diz que para aqueles que amam a Deus e colocam nele o seu tesouro, tudo, até nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas perdas e os nossos erros do passado, quando perdoados, são transformados pela providência divina em instrumento de maturação e salvação. Deus é supremo tecelão que pega até os fios escuros da nossa vida e os transforma em uma tapeçaria linda. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Por fim, o Evangelho, Jesus conclui com a parábola da rede lançada ao mar que recolhe peixes de todo tipo. É a imagem da própria igreja e do mundo. Na rede coexistem peixes bons e ruins. Na nossa vida e na nossa comunidade, o bem e o mal muitas vezes se misturam, mas Jesus nos pede paciência e confiança. O julgamento definitivo não é nosso, é de Deus no fim dos tempos. O nosso dever agora não é condenar os peixes ruins, mas garantir que nós mesmos sejamos peixes bons, nutridos pela palavra e pela Eucaristia. Meus amados irmãos e irmãs, ao celebrarmos esta Eucaristia, o próprio Deus coloca diante de nós mais uma vez o seu tesouro, o corpo e o sangue do seu Filho. Que possamos sair da missa fazendo um exame de consciência sincero. O que tem ocupado o primeiro lugar no meu coração? Eu tenho buscado a Deus com a insistência daquele que procura a pérola preciosa ou tenho me conformado com os valores superficiais do mundo? Tenho pedido a Deus o dom da sabedoria para governar minha casa, minha família e as minhas decisões? Peçamos a Nossa Senhora, a Virgem Maria, Mãe da Sabedoria e a mulher que soube dizer sim ao tesouro de Deus. Roguemos ao Senhor a graça de um coração sábio, que tenhamos a coragem de desapegar das ilusões deste mundo para abraçarmos com alegria transbordante a única riqueza que nos salvará e nos dará a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e abençoe-vos o Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz.
e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical. Fique em paz. Fique com Deus.